Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Tenda. Eu sou a Nívia Rafael, tenho 19 anos, sou missionária aqui na Igreja Tenda e hoje nós iremos falar de uma das disciplinas mais importantes da vida cristã, que é a meditação. Thomas Merton disse: a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Essa frase nos lembra que a meditação cristã não é uma técnica para relaxar ou controlar nossa mente, mas é um meio de nos encontrarmos em Deus. Vivemos uma geração marcada pelo barulho, pela pressa e pelas distrações. Richard Foster afirma que o nosso adversário se especializa justamente nessas três coisas: ruído, pressa e multidões. Então, um exemplo muito prático disso é quando nós vamos nas redes sociais. Nós entupimos de assuntos totalmente aleatórios. Nós vimos uma coisa feliz, depois a gente vê um acontecimento surreal, uma guerra acontecendo, depois uma morte de uma pessoa. Então, são muitas informações. Então, nós estamos acostumados com isso. Mas a meditação nos ensina que nós devemos desacelerar a nossa vida e entrar em um silêncio e desenvolver essa comunhão com o Senhor. No decorrer desse vídeo, eu irei fazer algumas perguntas para que nós possamos entender melhor o que é a meditação cristã. Então, a primeira pergunta é: o que é meditação cristã? Quando ouvimos a palavra meditação, associamos às práticas orientais, quando as pessoas fazem assim com a mão, fecham os olhos e esvaziam. As pessoas estão esvaziando a sua mente, mas a meditação cristã é totalmente diferente. É quando você enche a sua mente e enche seu coração. E, infelizmente, essa disciplina tem sido pouco ensinada nas nossas igrejas. Richard Foster, ele comenta que muitos acabam procurando respostas em outras religiões, porque desconhecem que a meditação é uma prática cristã. A própria Bíblia, ela apresenta homens e mulheres que meditavam, assim como Isaac, ele meditava no campo ao cair da tarde. Davi escreveu: quando de ti me recordo do meu leito, em ti medito durante a vigília da noite. Esses exemplos mostram que meditar sempre fez parte da caminhada cristã, daqueles que desejavam conhecer mais profundamente o Senhor. Agora, a próxima pergunta: por que meditar? A meditação, ela nos ajuda a desenvolver intimidade com Deus, silenciar as distrações do nosso coração, receber a direção do Espírito Santo e ser transformado pela palavra. Enquanto o estudo bíblico ele busca se aprofundar e compreender o significado do texto, a meditação procura aplicar essa verdade no seu coração. Permitir que a palavra produza mudança na sua vida. Então, a meditação é isso. Quando você entende os seus erros, compreende aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que você deve mudar, e você aplica na sua vida, aplica aquela verdade. Assim como nós lemos em Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um versículo muito conhecido. Como eu posso aplicar essa verdade na minha vida hoje? Que eu possa confiar no Senhor, acreditar que Ele é um bom pastor, aquele que me guia, aquele que me corrige. Que eu possa entender que às vezes eu não confio nele. Às vezes eu acabo confiando em outras coisas, confiando em outras pessoas, encontrando satisfação em outros lugares, mas apenas o Senhor, que é o meu pastor. E nele não terei falta alguma. Então, ok, nós falamos o que é meditação, o porquê meditar e agora como praticar. Uma maneira simples é começar a reservar alguns minutos do seu dia. Vai lá num lugar tranquilo e primeiro peça ao Senhor sabedoria e discernimento através da oração. Depois, permaneça em silêncio por alguns minutos, permitindo que Deus fale ao seu coração. Em seguida, leia um pequeno trecho das Escrituras. Então você pode escolher um texto pequeno, um capítulo talvez de algum livro, um livro específico também. Então peça ao Senhor sabedoria e entendimento e peça para que Ele possa te mostrar aquilo que Ele quer comunicar com você naquele dia. Eu, particularmente, gosto de meditar em livros. Então, por exemplo, estou meditando em Efésios. Então, eu medito alguns versículos de Efésios. Às vezes, eu medito alguns capítulos também de Efésios. Então, é uma maneira que eu acho mais fácil. Então, eu leio Efésios e, sei lá, na próxima semana já estou lendo Colossenses. E, às vezes, até em ordem mesmo. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses. Dá para você fazer assim também. Então, é uma dica para vocês. E aí, quando você escolher o seu texto, você não tenha pressa, faça isso com calma, leia lentamente e pergunte para o texto. O que esse texto revela sobre Deus? O que Deus está falando comigo? Como posso viver essa verdade hoje? Então faça perguntas. A meditação é isso. Não é apenas quando você aponta o seu dedo. Não é isso. É quando você entende aquilo que você está fazendo de errado. É quando você compreende aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. O objetivo não é você terminar vários capítulos, bater a sua meta de livro do dia, mas é quando você para, escuta o Senhor. Permite que essa única verdade transforme o seu coração. Nós respondemos as 3 perguntas: o que é, por quê e como praticar. E uma dica para você agora, quando você for meditar, que você possa imaginar estar naquele cenário bíblico. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, você visualiza, tenta imaginar
que Jesus está ali curando as pessoas, está ensinando elas, discipulando aquelas pessoas, estando com elas. Então você imagina, isso ajuda bastante você a compreender o texto. Então, por exemplo, a história da mulher samaritana em João 4. Você pode fechar os seus olhos, tentar entender o contexto daquela mulher, que não tinha marido, que ela foi lá buscar água e encontrou aquele que é fonte de águas vivas. Então tente compreender o cenário. Então isso ajuda bastante, usa a sua imaginação. Se você é muito visual como eu, isso facilita bastante. Tenta visualizar, imaginar a situação acontecendo ao seu redor. Agora vamos para a conclusão. A meditação ela é uma disciplina que exige prática. No começo pode parecer muito difícil, porque a nossa mente ela está acostumada com o ritmo acelerado da vida. Como eu falei das redes sociais, são muitas notícias, a nossa mente fica muito cheia. Mas tente desacelerar, tente acalmar o seu coração, a sua mente, parar para ouvir o Senhor. Tenha perseverança, aprenda a ouvir claramente a voz do Senhor e a desfrutar da presença dEle. Separe alguns minutos todos os dias para silenciar o seu coração, abrir as Escrituras, permitir que Deus fale com você. A meditação não muda apenas a forma como lemos a Bíblia, mas ela transforma a forma que vivemos. Que Deus nos ajude a cultivar essa disciplina diariamente. Ler e entender todos os dias. Olhar para o Senhor e entender que Ele tem algo para revelar a você. Entender que não é apenas uma prática religiosa, não é apenas isso. Mas é quando você se deleita na presença dEle, você entende que você tem que mudar, você entende que você deve amar mais, você deve ter mais paciência talvez com alguma pessoa. Então a meditação é isso, quando você para, escuta o Senhor e tem uma atitude prática. E é isso. Espero que você tenha entendido essa disciplina tão especial e que você possa praticar. Comece hoje já, não deixe para a semana que vem. Comece hoje a meditar na palavra do Senhor, a entender e discernir aquilo que Ele quer falar com você. Deus abençoe você.